Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa segunda-feira, dia 17 de julho de 2023. Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, sou escritora, mentora de mulheres cristãs e estou falando da cidade de Maringá, no Paraná. E você, mulher de Deus, da onde você está me assistindo? Manda aqui nos comentários, tá bom? Essa é a nossa live do Salmo 132, live do Salmo 132. Já chegamos nesse salmo maravilhoso, no Salmo 132. Começamos lá no Salmo número 1, já faz mais de 6 meses que nós estamos nessa jornada pelo livro de Salmos juntas, e todas as nossas lives ficam salvas lá no canal do YouTube, tá bom? Então, se você quiser conferir todos os nossos devocionais lá, tá tudo salvo pra você no YouTube, tá bom? Bom dia, Patrícia de Alagoas, seja bem-vinda. Bom dia, Sônia, minha querida aluna, que saudade de você, mulher. Gente, tá caindo aqui. Vou fixar o comentário da Sônia, muito bem. Agora ficou, hein? Glória a Deus. Bom dia, Tani Franco, de Atibaia, interior de São Paulo. Incrível é você, Sônia. Você me inspira. Bom dia, Bia de São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Meire de Russa, Ceará, a Alípia Marques de Fortaleza, Ceará, Rafi de Natal, Rio Grande do Norte, a Mônica de Suzana, no estado de São Paulo. Sejam todas muito bem-vindas nessa live devocional. Eu tenho 3 pedidos para fazer para você, mulher. Primeiro, eu quero pedir para você compartilhar essa live com aquela mulher que você ama, com aquela amiga de Deus que o Senhor te deu, que é uma bênção na sua vida. Abençoe ela mandando essa live, porque eu tenho certeza que essa live pode ser a resposta de oração de alguém e você pode ser esse canal de bênçãos na vida de alguém. Todas as lives eu recebo aqui comentários dizendo que eu precisava ouvir essa palavra, eu precisava estar aqui. Então seja esse canal de bênção e compartilhe essa live com alguém, com uma amiga especial que você tem em Deus, tá bom? Outro pedido que eu quero fazer pra você é que você curta bastante o vídeo dessa live. Tem um coraçãozinho aqui embaixo, aperta ele várias vezes, esse coraçãozinho, e curte bastante o vídeo dessa live, porque quanto mais curtidas, mais o Instagram entende que essa live tem relevância e ela avisa as minhas outras seguidoras, as demais seguidoras, de que nós estamos ao vivo. Isso mesmo, curte bastante o vídeo dessa live. E a terceira coisa que eu quero pedir pra você é que você abra o seu coração e a sua Bíblia no Salmo 132, que é a nossa leitura de hoje, para acompanhar comigo a nossa leitura e a nossa meditação. E hoje eu não estou sozinha nessa live, eu não vou fazer ela sozinha. Eu tenho uma convidada muito especial, que é a minha querida Carol Pinheiro, uma mulher que o Senhor me apresentou ano passado aqui no Instagram. Fiz uma live com ela sobre o livro de Esther, que foi uma bênção, e é uma jovem muito especial, que tem um amor muito grande pela palavra, uma estudiosa da palavra de Deus, e que também tem compartilhado aqui nas redes sociais tudo que ela tem aprendido, né? Tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida dela. Então eu vou chamar a Carol aqui para estar conosco, e eu tenho certeza que ela vai trazer uma palavra pontual para o dia de hoje. Amém? Quem já compartilhou, quem já abriu a Bíblia, fala aqui comigo. Deixa eu chamar a Carol. Carol. Bom dia! Bom dia, Carol. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tô bem também. Feliz de estar conversando com você nessa manhã. Eu também. Obrigada pelo convite. Que Deus nos abençoe. Quero cumprimentar as meninas que já estão aí.
Graça e paz para todas, que o Senhor nos abençoe, que o nosso coração esteja aberto para que Ele seja glorificado mais uma vez. Amém, glória a Deus. Carol, eu queria que você se apresentasse para as minhas seguidoras, para as mulheres que estão nos acompanhando. Então, meninas, meu nome é Carol, eu tenho um canal aqui no Instagram, né? Uma página aqui no Instagram que se chama Cinco Propósitos, onde eu compartilho vários insights assim sobre a palavra de Deus nos rios, algumas publicações, exercícios devocionais, né, para a gente ficar mais próximo do Senhor, para incentivar, né, mais voltado para mulheres, mas tem bastante homens também, para incentivar, né, mesmo as pessoas a se curvarem diante do Senhor dessa forma, né, na leitura da palavra, no aprendizado daquilo que o Espírito Santo pode ministrar aos nossos corações tão ricamente por meio da leitura diária da Bíblia, né? Porque a Bíblia é Deus revelado para nós, é a forma como ele se revelou. E aí eu gosto sempre de falar da importância da gente ter uma fé racional. É sentar mesmo, ler, estudar, buscar outras fontes e, logicamente, não excluindo a parte espiritual, né? Que é a ministração pessoal do Espírito Santo, a oração, as disciplinas, né? Espirituais. E é basicamente isso. Amém. É um incentivo. Amém, Carol. E fala para mim, por que a sua página chama Cinco Propósitos? Cinco propósitos, porque eu não sei se vocês conhecem, tem um livro do Rick Warren que se chama Uma Vida com Propósito. E ele me fez basicamente entender, porque eu brinco que ele é a Bíblia desenhada, quando a gente não entende muito bem a Bíblia, às vezes vem alguém, desenha e fala assim, você não entendeu? Não, vou desenhar para você entender. E o Rick Warren basicamente desenhou para mim quais que eram os cinco propósitos da minha vida, que é louvar a Deus, ser discípula de Jesus, ou seja, copiar tudo que ele fez, servir aos meus irmãos, servir a qualquer pessoa, fazer parte da família de Deus. Quando a gente se converte, recebe o Espírito Santo, a gente passa a fazer parte da família de Deus. E missão, que é levar o Evangelho de Cristo a outras pessoas, aos filhos perdidos de Deus pelo mundo. E quando eu entendi isso, eu falei assim, não, é isso aí, são cinco propósitos. As pessoas têm que entender quais são os propósitos da vida dela. E esses são os propósitos gerais, né, da vida de todo cristão, de toda pessoa que se relaciona com Cristo, que é morada do Espírito Santo. E nós temos também, né, como nosso Deus é maravilhoso, não poderia deixar de ser, nós temos também os nossos propósitos individuais, particulares de cada um. Por exemplo, a Lide tem esse canal maravilhoso que abençoa tantas mulheres, que, né, transformou a vida de tantas mulheres, e esse é o propósito pessoal dela. E é outra coisa que eu incentivo também lá na minha página, descubra o seu propósito pessoal, especial. E aí a gente vai juntinhas aí nesse propósito. Amém, Carol. Carol, fala para mim uma coisa. Como que você acha que uma pessoa pode descobrir o propósito dela? Qual o caminho para ela descobrir o propósito da vida dela? Primeiramente, a gente precisa conhecer o que o Senhor disponibiliza para nós de possibilidades. Porque muitas vezes é até uma coisa que a gente vai conversar hoje que tem a ver com esse salmo. A pessoa, ela se agarra tanto a certas promessas, mas que infelizmente ela inventou da própria cabeça dela, porque ela conhece um Deus deturpado, um Deus que não é um Deus das Escrituras. E muitas vezes, esse propósito que ela acha que é o propósito da vida dela, é algo que vai glorificar somente a ela mesma. E o nosso propósito sempre vai ser algo que glorifica a Deus, porque nós fomos criados para a glória de Deus. Então, antes de tudo, a gente precisa conhecer quem é Deus, conhecer quais são as promessas dele para nós, e dentro desse banquete de dons, de promessas, de habilidades, de serviços que são disponibilizados no reino dele, a gente buscar do Espírito Santo o que ele quer de nós também, porque não é a gente que escolhe o propósito. A gente já é criado com um propósito. Então a gente tem que perguntar para o Criador o que ele quer daquela criação, que no caso somos nós. Então esse Ou
Ou seja, o nosso propósito nós não encontramos em nós mesmas, né? Nós Exato. encontramos naquele que nos criou, né? Porque só o Criador sabe, só o Sim, Criador sabe por que ele criou e o para que ele criou, é isso, né? é isso aí. Amém, Carol. Então vamos ler então o nosso salmo de hoje, o Salmo 132. Quero dizer aqui para as mulheres que a minha Bíblia, ela é uma NA, uma Nova Almeida atualizada. Essa é a versão que eu tenho usado aqui para vocês, tá? Para ler com vocês os salmos. Mas eu não descarto nenhuma versão bíblica, tá bom? Acho que todas as versões são válidas, tá? Eu só gosto de pontuar isso no início da live, porque provavelmente a minha leitura vai estar um pouco diferente da sua que está me assistindo, da Carol, que está aqui comigo. Então, é bom a gente pontuar que existem diversas versões, mas eu acredito que nenhuma versão deturpe a mensagem de fato, né? O importante é que você encontre uma versão que você entenda, que você compreenda, que seja de fácil leitura para você. A minha Bíblia é uma NA, tá bom? A sua pode ser uma NVI, né? Uma nova tradução da linguagem de hoje, uma Almeida corrigido e revisado, não importa. Apenas leia a palavra e encontre a versão que seja melhor para a sua compreensão, tá bom? Então, na minha Bíblia, o Salmo 132, Carol, tem o seguinte título: Uma Promessa Antiga. Na sua Bíblia, como que tá? Eu estou acompanhando aqui por duas, a Bíblia de Genebra e a Uhum. na Bíblia de Genebra tá uma promessa antiga, cântico de romagem. E na NVI está cântico de peregrinação. Isso. Nós também vamos Na falar. minha também está um cântico de peregrinação, que é um cântico que eles entoavam durante uma viagem, durante uma romagem, geralmente quando eles iam para Jerusalém, né? Porque lá era o lugar onde havia o templo, onde eles iam para adorar ao Senhor. Amém? Então vamos lá, eu vou ler o salmo então com vocês, meninas. O salmo ele tem 18 versículos, tá bom? E aí eu passo para a Carol trazer a nossa reflexão, tá? E nossa meditação de hoje. Então vamos lá. Salmo 132, uma promessa antiga. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efratá e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento. A dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os seus filhos de vocês guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Amém. Glória a Deus. Carol, fala para nós, o que a gente pode extrair de ensinamento para aplicar na nossa vida com o Salmo 132? Só uma primeira pergunta: quanto tempo que a gente tem? A gente tem o tempo que você quiser. Então vamos lá, meninas. Deixa o Primeira. Espírito Santo fluir. Então vamos lá.
Esse é um dos salmos mais difíceis, né, para poder entender. Por quê? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de compreender o Velho Testamento porque é uma história complexa, é uma história longa. A gente precisa entender várias coisinhas que aconteceram, vários simbolismos que o Senhor nos deu para compreender, por exemplo, um salmo de 18 versículos. Aqui tem muita história, tem muita coisa. E eu já vou dar uma dica, se vocês quiserem pegar aí uma canetinha para anotar ou anotar no Vou pegar. computador, não sei, porque vamos ter muita coisa interessante hoje. Primeira coisa que eu queria destacar para a gente compreender melhor esse salmo é que ele é dividido em 4 partes. A primeira parte dele vai dos versos 1 a 10. E aí, nesses versos 1 a 10, vocês podem observar que está sendo falado a respeito de Davi. Quem está falando a respeito de Davi aqui nesse salmo é Salomão, o filho dele. Eu não sei se vocês sabem, mas na história de Davi, existiu um momento em que Davi amava tanto ao Senhor, ele sempre amou, né? Mas num exato momento, em meio a esse amor dele pelo Senhor, ele já era rei e ele pensou assim: poxa, mas eu tenho uma casa tão luxuosa, uma casa tão adornada de riquezas e a arca do Senhor está perdida. O que é a arca do Senhor? Era um móvel mesmo, era um ornamento, uma arca mesmo. Depois vocês pesquisem no Google, quem não sabe o que é arca. Era vamos colocar assim, como se fosse um móvel que o Senhor mandou construir dentro de certos padrões e onde ele colocou a sua presença. Então, onde o povo de Deus fosse, a arca deveria ir para lembrar ao povo de que a presença de Deus estava com ele. A gente pode se lembrar que a palavra fala que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas nesse momento era necessário esse simbolismo para o povo se lembrar de que Deus estava junto com eles, né? Então, era, entre aspas, a morada do Senhor. Era um lembrete ao povo de que a presença de Deus estava com eles. E a arca do Senhor acabou se perdendo no meio da história, porque o povo, como é teimoso, como é desobediente, como o nosso coração é mau, o povo desprezou a presença de Deus e a arca estava perdida. Davi, pelo tanto que amava ao Senhor, ele encontrou a arca e decidiu construir um templo faraônico, tal qual o templo, a casa onde ele morava, que era luxuosa, que era cheia de ornamentos, para morar a presença do Senhor, porque ele achava injusto o Senhor ter uma morada tão perdida, tão jogada por aí, e ele morar numa casa luxuosa. Então, ele decidiu construir esse templo. E é isso que a gente vê aqui. Olha só, nos versículos de 1 a 10, o filho dele, Salomão, está lembrando a Deus: Senhor, por favor, lembra de Davi. Apesar dele te amar e dele ter esse desejo puro no coração de encontrar a arca, construir um templo e colocar o Senhor para habitar num lugar bonito, que fosse agradável, ele enfrentou dificuldades. Por quê? O Senhor não permitiu que ele construísse o templo, porque Davi era homem de guerra, tinha muito sangue nas mãos dele. E o Senhor disse que um descendente dele, que no caso era Salomão, construiria este templo. Alguém disse que travou, tá tudo certo? Para mim não, para mim tá ok, Carol. Então, continuando. Então, Salomão, depois da morte de Davi, ele de fato conclui a construção deste templo e ele está orando neste dia na inauguração deste templo. Então, de 1 a 10, ele está contando a história de Davi. Ele está lembrando do porquê esse templo foi construído, por quem ele foi idealizado, o motivo pelo qual eles estavam inaugurando aquele templo. Isso a gente tem essa história do 1 ao 8. Desculpa, meninas, é do 1 ao 8. Tá. Do 1 ao 8. A segunda parte desse salmo é do verso 8 ao verso 10. Que aí, de fato, Salomão está orando ao Senhor. E ele faz 4 pedidos a Deus na oração dele.
o primeiro pedido, ele pede para Deus entrar dentro do templo. Não só Deus, mas Deus e a sua presença. Então, Salomão, na inauguração do templo, faz 4 pedidos na oração. Primeiro pedido, entra, Senhor, no templo, tu e a tua presença. Verso 8, levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Segundo pedido, que os que louvam sejam santificados. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes. Está no verso 9. Exultem, alegrem-se os seus fiéis com a tua presença. Esse é o terceiro pedido. E está no verso 9 ainda. Cantem de alegria os teus fiéis. E o quarto pedido de Salomão, não me rejeite, Senhor. E ele fala lá no verso 10, por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Então, em tese, o que Salomão está pedindo com essas 4 coisas? Ele está pedindo a glória de Deus e a prosperidade do povo de Deus. E eu acho importante ressaltar, já nessa oração de Salomão aqui, algo maravilhoso para a gente refletir. Será que a gente tem orado como Salomão? Eu coloquei várias perguntas aqui para a gente refletir mesmo. Será que a gente, como Salomão, tem pedido ao Senhor para ele entrar, o Senhor e a sua presença dentro do nosso templo todos os dias? Será que a gente tem acordado todos os dias e feito disso a nossa prioridade? Entra, Senhor, tu e a tua presença na minha vida, para que eu possa viver esse dia para o louvor da tua glória, para que eu possa agir de maneira adequada, de maneira digna, em resposta ao Evangelho. Será que a gente tem se preocupado se a presença do Senhor está de fato guiando os nossos passos, guiando as nossas ações, guiando os nossos dias? Será que a gente tem alegria do Senhor fazer morada em nós, que somos o templo dele hoje? No segundo pedido, que os que louvam sejam santificados. Isso daqui me lembrou a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso fala assim, olha, santificado seja o teu nome. Só que Deus é santo, 3 vezes santo, e é o nome sobre todo nome. Como que a gente santifica um nome que já é santo? É uma coisa meio estranha, né? Pedir a Deus para santificar um nome que já é santo. A gente tem 2 formas de santificar um nome que já é santo. Primeiro, eu falei aqui que um dos nossos propósitos é ser família de Deus. Quando alguém da sua família vai numa mercearia, por exemplo, faz uma compra fiado e todo mundo fica sabendo que ele não paga, provavelmente seu nome também vai ficar manchado. E olha lá, ó, prima da Lidiane, compra e não paga. Não vende para a Lidiane também não, que deve ser do mesmo jeito. E aí uma pessoa que dá mau testemunho do nome da família, todo mundo fica contaminado com essa má fama. Então, se você é família de Deus, quando você age em desacordo aos mandamentos de Cristo, você está manchando um nome que já é santo. Você está manchando o nome da família de Deus. Então, olha como as coisas vão se casando. Quando a gente pede que a presença de Deus entre todos os dias em nós, a gente vai viver de maneira santa, santificando um nome que já é santo. O Espírito Santo vai nos capacitar a não manchar o nome da nossa família, que é a família de Deus. Então, em última instância, quando a gente pede ao Senhor, santifica os teus sacerdotes, santifica os que te louvam, a gente está pedindo para que nós sejamos santificados todos os dias. Porque uma vez que nós estejamos santificados, a gente automaticamente vai santificar o nome de Deus. Amém? Amém. Na terceira parte da oração de Salomão, exultem, alegrem-se os fiéis com a tua presença. A presença de Deus tem nos alegrado? Não tem como a gente ter o Espírito Santo morando dentro de nós e ser uma pessoa triste. Então, de 2 uma, ou você não tem o Espírito Santo, ou você tem um Espírito Santo meio deturpado. Você não entendeu ainda qual que é a obra do Espírito Santo dentro de você. Porque onde habita a presença de Deus, há alegria.
necessariamente, mesmo que a gente esteja em meio a um turbilhão, meio que a gente esteja em meio à dificuldade, é como Paulo disse, a gente tem a paz que excede todo entendimento. Porque em quem a gente confia? Em quem a gente colocou todos os nossos passos? Nas mãos de quem? Eu sei que o versículo preferido da Lídia é: todas as coisas Sim, cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E é isso. A gente se alegra porque a gente sabe que as situações boas, as situações ruins, os momentos de alegria, os momentos de tristeza, os momentos de dor, todos eles cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o Senhor está nos ensinando, está nos amadurecendo, está nos transformando por meio de cada um deles. E isso é motivo de grande alegria para nós. Tiago fala, né? Tendes por motivo de grande alegria o passar por provações, porque as provações produzem perseverança, paciência, produzem mais confiança no nosso Deus. E o quarto pedido de Salomão: não me rejeite, Senhor. Será que a gente tem se preocupado com a aceitação de Deus? Nós sabemos que somos filhos sim, adotados, mas o nosso Deus é um Deus justo, o nosso Deus é um Deus santo, ele não contempla o pecado. E para a gente não ser rejeitado por ele, a gente precisa obedecer, a gente precisa andar de acordo com o que ele nos manda, de acordo com os seus mandamentos, com as suas diretrizes, e a gente tem que se preocupar. Como que está o meu coração diante do Senhor? Davi se preocupava o tempo todo: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me corrige, usa inclusive dessas situações difíceis, dessas situações de dor, se for preciso, para que eu tenha a tua presença, para que eu seja santificada na tua presença, para que eu viva essa alegria do Evangelho, de ter o Espírito Santo dentro de mim, e para que eu seja aceito na tua presença. Amém? Lídia, vou abrir a palavra para você, para a gente continuar. amém. Eu achei muito interessante o que você falou agora, né? Sobre a questão da aceitação. Porque quantas pessoas acabam se envolvendo em circunstâncias que elas não querem ou fazendo aquilo que desagrada a Deus, porque elas estão em busca da aceitação de pessoas. Não é verdade? Muitas pessoas que têm essa ferida da rejeição acabam se envolvendo em situações buscando a aceitação de pessoas, dependendo da aceitação de pessoas, mas se esquecem, né, de que nós precisamos é da aceitação de Deus. O Senhor, por meio de Jesus Cristo, nos fez filhos amados, e nada do que você faça ou deixe de fazer vai fazer Deus te amar mais ou Deus te amar menos, porque o amor dele não depende das suas ações, ele escolheu te amar e ponto final. Porém, agradar a Deus é outra coisa. Se a sua vida é uma vida que agrada a Deus, é outra coisa, já é outros 500. E muitas vezes o que falta para nós é esse temor, Carol. O temor de agradar ao Senhor. A gente se preocupa muito se as pessoas vão nos aceitar, se nós estamos sendo agradáveis para as pessoas e acabamos nos esquecendo que o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é agradar ao Senhor. Nós estamos aqui para sermos filhas obedientes a Ele, porque a obediência, ela nos dá acesso, ela abre portas para nós. A verdade é essa. Existem mulheres que vivem as mesmas situações, as mesmas circunstâncias, que nadam, morrem na praia, andam em círculos. Por quê? Porque permanecem cometendo os mesmos erros. Permanecem fazendo as mesmas coisas. Né? Não se corrigem. Não falam isso, não fazem isso que você falou. Eles não se examinam a si mesmas. E não se preocupam com a aceitação de pessoas, com o cancelamento ou não das pessoas, mas não se preocupam em estar de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. Então, mulher, essa ferida da rejeição, primeiro você precisa entender que Deus não rejeita você, que Deus te ama, que Deus decidiu te amar e que Ele quer ter um relacionamento
de profundidade com você. E a partir do momento em que você entende o quanto você aceita por Deus, você não depende mais da aceitação das pessoas. Você não vai acabar ferindo os seus princípios, os seus valores por conta de pessoas, porque você entende que quem te criou não te rejeita, que quem te criou te aceita. Então, nós precisamos ser libertas dessa necessidade de aceitação das pessoas. E entender que nós precisamos é agradar ao Senhor, importa agradar ao Senhor. Mesmo que isso custe algumas amizades. Mesmo que isso custe o cancelamento. Mesmo que isso custe a que as pessoas nos persigam, perseguições. Porque o Senhor falou que nós seríamos perseguidas pelo nome dEle, que nós seríamos rejeitados pelo nome dEle, mas nós precisamos ter a consciência de quem nós somos, como a Rayane está falando assim, da nossa identidade de filha. E entender que a nossa vida tem que ser uma vida devocional, uma vida de devoção ao Senhor. Como o apóstolo Paulo falou, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, uma vida que vale a pena é uma vida vivida para glorificar o nome do Senhor. Amém. Para levar luz, para resplandecer a luz dele, para ser sal e luz nessa terra. É isso que nós precisamos ter em mente, né? Nos desprender dessa necessidade de aceitação das pessoas e entender que importa agradar ao Senhor, importa fazer a vontade dele, importa viver para glorificar, que ele seja a nossa prioridade, o nosso primeiro pensamento pela manhã. Nosso último pensamento antes de dormir. Que a nossa vida seja uma vida de devoção a Ele, né? Uma vida de busca por intimidade com Ele, né? De obediência a Ele, porque nós somos falhas, nós tropeçamos, mas nós precisamos continuar caminhando. Constância, continuar caminhando. Hoje mesmo eu finalizei hoje, Carol, o livro de Crônicas, Segunda Crônicas, que conta a história de reis, né? E quantos reis dá para contar nos dedos quantos reis foram fiéis ao Senhor. Quantos reis, né, obedeceram e andaram. E é interessante que quando a Bíblia fala que quando um rei fez aquilo que agradou ao Senhor, ele fala, andou nos passos de Davi. É muito interessante isso, né? Quando a Bíblia fala de um rei, por exemplo, o rei Josias, o rei Ezequias, que foram homens que fizeram reformas religiosas no seu tempo, que destruíram a idolatria, que fizeram aquilo que era bom para o Senhor, que restauraram esse templo que foi tantas vezes atacado depois que Salomão construiu. Todas as vezes que a Bíblia conta a história de um rei que foi fiel a Deus, ele fala, andou nos passos de Davi, andou nos caminhos de Davi. Davi é referência, né? Davi é uma referência de homem que agradava a Deus, de homem segundo o coração de Deus, por esse amor, por esse temor, por essa busca, apesar de ser um homem tão falho, tantas vezes, era um homem que tinha um coração, esse amor por Deus, essa sede, essa fome por estar agradando a Deus. Então ele é referência. E nós precisamos ser essa referência também, né? Das pessoas falarem um dia, a Carol tá grávida, tá na último período da gestação, tá esperando o Gabriel. E um dia vão falar, o Gabriel andou nos passos da Carol. Em nome de Jesus, né? Porque ele vai ter essa referência. Em nome de Jesus, espero que um dia fale do meu filho. O Davi andou nos passos da Lidiane. Então, a gente precisa ser essa referência para as próximas gerações. Né? Uma referência de pessoas que viveram num tempo tão difícil, né? De valores tão deturpados, mas que se manteram, né? Com foco em Cristo, buscando amar e agradar e fazer aquilo que era bom aos olhos de Deus. Pode continuar agora, Carol, tá muito bom te ouvir. E
eu achei legal que isso que você falou agora tem tudo a ver com esse salmo que a gente está lendo agora. Se você observar lá, no primeiro versículo, na primeira parte, né? A gente está estudando agora a segunda parte. Na primeira parte, olha a primeira coisa que Salomão fala. Senhor, lembra-te de Davi. Primeiro ponto. O Senhor nunca se esquece dos seus servos. O que ele está evocando aí? Senhor, por amor de Davi, não por amor de mim, por amor do meu pai que foi fiel. Quantos de nós, né, como a Lídia está falando, tem um pai piedoso, uma mãe piedosa, um avô, uma avó, um exemplo, um ancestral. Olha que honra você fazer parte de uma família que honrou o Senhor. E você vai lembrar, Deus, desse legado. Senhor, nesse momento, não por mim, porque eu não sou nada, eu estou aqui destruída, eu estou aqui errando, estou te pedindo perdão, mas por amor do meu avô, que te serviu, que te honrou, e não por amor do meu avô, porque o meu avô era alguma coisa, mas porque ele me ensinou esse amor genuíno, porque ele deixou um legado, como a Lídia está falando. E será que a gente tem se preocupado em deixar esse legado para as próximas pessoas? No momento, não por amor de nós, no momento, por amor de alguém que nos ensinou, porque a gente ainda está no processo de aprender. Mas, mulher, você exerce uma influência muito grande sobre a sua casa. Você pode observar que no dia que você está lá nos seus dias, a casa, eu vou falar assim, espiritualmente, o clima fica uma bagunça. Se a mamãe, se a esposa está bem, o clima da casa fica gostoso, a casa fica organizada, tudo vai bem. Se a mamãe está triste, se a mamãe desanda, vixe, a coisa dá errado. Então, a gente é como se fosse um termômetro da nossa casa. E a gente ensina muito mais fazendo do que falando. É lógico que a gente ensina algumas coisas falando, mas principalmente crianças, elas aprendem imitando. Então, que a gente também, além dessas preocupações todas aqui que a gente tem falado, de atrair a presença do Senhor, de estar feliz na presença dEle, de se santificar, de ser aceito por Ele, que a gente possa se preocupar também em ser discípulo de Cristo, como eu falei, olha só aí o nosso propósito. E isso a gente não consegue com as nossas próprias forças, não. Isso é capacitação que vem do Senhor. Então é por isso que a gente precisa se preocupar em todos os dias atrair a presença dele, para que a gente seja capacitada para deixar esse exemplo, para deixar esse legado. E para deixar um legado, a gente precisa saber aonde que a gente vai copiar. Quem que é o nosso modelo perfeito? É Cristo. Então a gente precisa conhecer quem ele é, as características dele, como ele agia, para que a gente possa copiar esse modelo. Amém. Exatamente isso. E, Carol, a partir do versículo 11, o que o Salmo diz para nós? Então, é a nossa terceira parte, né? Versículos 11 e 12. Essas são as promessas que Deus fez a Davi. Então, nessa parte, Salomão ora a Deus, lembrando a ele as promessas que ele tinha feito a Davi. Então, ele fala, Senhor, o Senhor lembra que o Senhor fez essa promessa a Davi? Então, cumpre em nós pela tua própria fidelidade. Salomão sabia que Deus era fiel. Então, ele orava pedindo a Deus para cumprir essa promessa. E olha só que coisa interessante. Será que Deus precisa ser lembrado de que ele fez uma promessa? Deus não se esquece de nada. Por que a gente ora lembrando a Deus das promessas dele? Primeiro, para glorificar a Deus pela fidelidade dele. Porque se a gente lembra a ele de que ele fez uma promessa, a gente está entregando para ele a nossa confiança. Olha, Senhor, eu creio que o Senhor é fiel para cumprir a tua promessa. Então, eu coloco diante do Senhor a minha total confiança de que pela tua fidelidade o Senhor vai cumprir. Mas também, e mais importante que isso, quando a gente ora lembrando ao Senhor uma promessa que ele fez, a gente está se lembrando. Porque quem precisa ser lembrado todos os dias de que vive debaixo de uma promessa, somos nós. Porque somos nós que nos esquecemos. Somos nós que nos sentimos tentados a sair do trilho que o Senhor colocou para a gente andar e jogar
fora essa promessa, jogar fora essa bênção que ele já determinou sobre nós. Então, só para complementar, na quarta parte, que é dos versículos 13 a 18, o Senhor fala, né, uma série de promessas para o povo. E aí a gente fecha esse salmo. A quarta parte. Deus responde a Salomão e renova as suas promessas ao povo que for fiel a ele. Mas o Senhor fala assim, olha, eu farei isso, farei aquilo outro, se. Ele coloca uma condicional. Se. O Senhor prometeu manter a descendência de Davi no trono, mas estabeleceu uma condição. Qual que é a condição? A obediência. Olha só, isso está lá no versículo... A condicional do Senhor. Aqui, ó, versículo 12. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. Olha a condicional de Deus. Se requer obediência. Eu salvei aqui um versículo para a gente ler, olha. Está lá em João 14, 21. Olha o que Jesus fala. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, o Senhor fez várias promessas para o povo, com uma condição: se o povo me obedecer. Só que a Lid falou que ela acabou de ler o livro das Crônicas. Alguns reis andaram nos passos de Davi, mas Davi errou? Davi errou. Ezequias errou? Errou. Joabe, Salomão, meu Deus do céu. Se a gente fosse fiar na obediência dessas pessoas, a gente estava perdido. Mas teve um descendente de Davi que foi obediente em tudo. Teve um descendente de Davi que cumpriu os mandamentos de Deus em tudo. E por causa dele, a gente pode ter certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Esse descendente é Jesus Cristo. E a gente pode ler a Bíblia toda procurando o Senhor Jesus, que a gente vai encontrar. Olha só, um salmo que aparentemente, a um primeiro momento, você lê, você não entende nada. Mas quando você senta, se debruça, tem a paciência de buscar, a gente encontra Cristo. E olha aqui, essas são as promessas de Deus para as nossas vidas. Olha as promessas que o Senhor tem para nós. Olha só. Primeiro, o Senhor tem prazer em habitar com o seu povo. E Ele vai fazer isso. Olha, o Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Se a gente dependesse desses reis, da descendência de Davi, o Senhor nunca faria habitação em nós. Por causa de Cristo, do amor de Deus demonstrado por nós, enviando seu Filho e morrendo na cruz, nós tivemos a oportunidade de não só adorar o Senhor num templo físico, de olhar a presença do Senhor, mas pelo contrário, nós recebemos o Senhor dentro de nós pelo Espírito Santo. Não temos mais que adorar o Senhor num templo físico somente. Né? A gente tem lá a igreja, a gente tem o nosso lugar de adoração em conjunto, mas isso não é o templo de Deus. Isso é um lugar da gente exercitar o amor, a comunhão entre os irmãos. O templo somos nós somos morada do Espírito Santo. E o Senhor tem prazer em habitar em nós. Por isso que todos os dias a gente pode com firmeza dizer ao Senhor que a tua presença flua em mim, porque nós temos o Espírito Santo. E o Senhor tem prazer em habitar em nós. Olha, outra promessa de Deus para nós. Ele tem provisões abundantes para o seu povo. Olha o que ele fala. Abençoarei este lugar com fartura e os seus pobres suprirei de pão. Onde Deus repousa, o povo fica satisfeito. Olha aí o contentamento. A gente tem sido grato por cada coisa que o Senhor nos prepara. Às vezes a gente está tão preocupado, igual a Lid falou, com a aprovação dos outros, que eu já tenho uma casa linda, maravilhosa, mas eu quero igual a do outro. Eu já tenho um carro que me leva para onde eu quero, mas eu quero o carro do ano.
e você nunca fica contente com o que você tem. A gente sempre está se comparando com o outro, mas a gente não percebe a bênção que é a gente acordar todos os dias dormindo numa cama quentinha. A gente tem um cobertor, a gente tem um chuveiro quente à nossa disposição, a gente tem sabonete. Tem gente que não tem água e sabonete para tomar um banho, e muito perto de nós. Então, assim, que a gente tenha contentamento na fartura que Deus nos deu. Gente, quanta fartura! Eu lembro daquele episódio de Pedro, em que ele sobe no telhado enquanto alguém preparava o alimento para ele. Eles tinham que pegar o animal, matar o animal, escorrer ali o sangue. Vamos pôr um exemplo muito esdrúxulo. Se fosse uma galinha, tinha que depenar a galinha, limpar a galinha, temperar e fazer. Pensa, hoje em dia você está morrendo de fome, você vai na padaria, compra um pãozinho e come. Você vai num restaurante, a gente tem comida à disposição o tempo todo. Gente, quanta fartura o Senhor disponibilizou para nós. E a gente tem tido contentamento nessa fartura? Olha a promessa se cumprindo. Abençoarei este lugar com fartura. A gente tem agradecido pela fartura? A gente tem, como Paulo falou, a paz que excede todo entendimento, mesmo no momento em que você pensa assim, não estou com tanta fartura assim, esse mês o dinheirinho não deu para as contas. Mas a sua paz repousa em quê? No seu dinheiro ou no Deus que te deu o dinheiro? No Deus que provê de onde não tem, que faz surgir dinheiro na sua conta, por exemplo. Não que a gente agradeça a Ele por isso, mas a gente pode confiar que Ele vai suprir todas as coisas. Ele está prometendo, olha, abençoarei este lugar com fartura e os seus pobres suprirei de pão. E a gente precisa de muito pouco para ser feliz, gente. A gente precisa de muito pouco. Na verdade, só que o mundo... a gente precisa de uma coisa só, né? Jesus Cristo. Isso. E por isso nós podemos ter certeza de que essa promessa vai se cumprir nas nossas vidas. Amém. Mais uma. Outra promessa de Deus. Nós pedimos a menos e Ele nos dá a mais. Olha lá no verso 9. Salomão ora pedindo a Deus assim, olha. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes. Ele pediu retidão. Ele pediu justiça. Olha o que Deus promete no verso 16. Vestirei de salvação os teus sacerdotes e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Salomão pediu justiça. Deus nos promete salvação por meio do seu ungido, do seu Messias, que é Cristo. E Jesus triunfará eternamente. E os seus inimigos serão completamente derrotados e envergonhados. Olha o que ele fala. Ali farei renascer o poder de Davi. Verso 17. Farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos. Mas nele brilhará a sua coroa. Quem que é esse ungido? Quem que é esse Messias? A Bíblia fala que ele é o herdeiro e que nós somos os co-herdeiros. A gente pode ter certeza do cumprimento dessas promessas nas nossas vidas, porque Ele obedeceu, mas Ele também nos pede para obedecer. Então, em primeira instância, Ele obedeceu, então nós podemos ter certeza de que essas promessas vão se cumprir. E 2, por nós crermos nele, por nós obedecermos a Ele, nós podemos ter certeza de que essas promessas também se cumprirão em nós. E principalmente a promessa do alvo, que é reinar junto com Ele. Quando Ele voltar para nos buscar, e aí o inimigo dele, que é também o nosso inimigo, vai ser para sempre destruído, aniquilado, e nós viveremos com Ele como co-herdeiros. Nos assentaremos no trono. Olha o que fala lá no verso, o verso que fala que para sempre terá um descendente no trono. No verso 11, colocarei um dos seus descendentes no seu trono, para sempre. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança, também os filhos dele o sucederão no trono para sempre. Ou seja, Cristo reinará eternamente e nós nos assentaremos no trono junto com ele eternamente. Olha só que tristeza a pessoa desprezar o conhecimento de umas promessas dessas.
Tem como a gente não invocar a presença do Senhor? Tem como a gente não se alegrar na presença dele? Tem como a gente não se vestir de justiça e de salvação ouvindo essas promessas? Então, o meu recado para hoje é que a gente conheça o Deus abençoador, que a gente não busque somente as mãos dele, mas que a gente busque verdadeiramente conhecer quem ele é, conhecer as promessas que ele tem disponíveis para nós, porque a nossa cabeça, o nosso coração é enganoso, a nossa mente é falha, ela é limitada, a gente pede de menos. A gente muitas vezes não tem consciência do banquete que ele já disponibilizou para nós. A gente vai reinar com ele no céu. Mas como nós já somos habitação dele, desde já a gente pode desfrutar dessas promessas. Se a gente não conhecer o Deus que dá a bênção, como que a gente vai conhecer as promessas que ele tem para nós? E olha só, na leitura de um salmo, quantas promessas a gente pode declarar nas nossas vidas? Quanta coisa a gente se esquece por falta de ler, por falta de buscar, por falta de pegar aquele tempinho ali e fazer o seu exercício devocional. Está tudo à nossa disposição. Basta a gente chamar a presença e fluir no Espírito, porque nós somos templo, habitação, morada de Deus. E Ele tem prazer em morar em você, em habitar em você. Que a gente saiba aproveitar essa dádiva que nos foi concedida por Cristo. Que a gente valorize ao Senhor o sacrifício que Ele fez e viva nessa esperança, nessa demonstração de amor diária, para que o nome dele seja louvado, glorificado e para que essas promessas se cumpram em nós também. Amém? Amém. Glória a Deus, Carol. É incrível como toda a Bíblia, né, aponta para Jesus Cristo. Toda a Bíblia fala sobre Jesus Cristo, sobre esse descendente de Davi que obedeceu a Deus em tudo e por meio dele nós temos esse livre acesso, né, à presença do Senhor. Nós somos hoje, né, esse tabernáculo, esse templo carrega essa presença e podemos estar na presença do nosso Pai, sermos chamadas de filhas de Deus e termos acesso a todas essas promessas que você colocou aqui para nós. Gente, quem aqui amou ouvir a Carol hoje? Porque eu amei, foi maravilhoso. A Carol, como ela disse no início da live, que tem pessoas que desenham a Bíblia, hoje a Carol desenhou o Salmo 132 para nós. Ela esmiuçou, mostrou para nós todos os detalhes, todas as preciosidades, tudo aquilo que às vezes passa despercebido, porque às vezes a gente lê, né, de uma forma corrida, desatenta e não percebe, né, toda a riqueza da palavra de Deus, né? Eu amo a palavra de Deus, amo estudar a Bíblia. Ouvir você hoje, Carol, foi um privilégio, foi um presente do Senhor. E que você não pare nunca de estudar, não pare nunca de ensinar, porque você tem essa unção de mestre. Isso é visível em você. É visível em você, né? Olha só, todo mundo amou, né? A Nana falou que foi super esclarecedor. A Fabi, amei, que palavra abençoada. Olha só. Todo mundo quer que você faça mais lives agora, Carol. Porque foi maravilhoso a sua explicação. Foi clara. Nossa, eu amei. Parabéns. Muito, muito obrigada. Foi realmente um presente do céu ouvir você nessa manhã. Viu? Que bom que você aceitou o convite. Muito obrigada por ter esse coração disponível e essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus e para ser guiada por Ele. Amém? Que você cresça cada vez mais em sabedoria, né? Que o Senhor abençoe. Você está aí, né? Quase dando a luz. Então, o Senhor abençoe o seu parto, que seja tranquilo, que haja paz, que haja tranquilidade no seu coração e que eu tenho certeza que a maternidade ela é desafiadora, Carol, mas o Senhor já derramou sobre você toda a capacitação do céu
para Amém. você não apenas cuidar do seu filho, mas educá-lo ele de acordo com seus princípios e seus valores. Eu sei que você tem um coração muito temente ao Senhor, que você busca agradá-lo e que é uma mulher que tem sede e fome de conhecer mais a Deus. Então, para nós, é uma bênção poder te ouvir nessa manhã. Muito, muito obrigada mesmo. Amém. Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por cada uma de vocês que veio aqui hoje, né? Ouvir, as que vão ouvir depois também, que eu sei que fica gravado. E Sim, que a gente possa se lembrar, né, todos os dias dessas promessas, orar, não lembrando ao Senhor, mas lembrando a nós, de que nós precisamos viver nessa resposta de obediência, né? E a gente vai orar para finalizar? sim, sim. Vou pedir para você orar por nós agora. Então vamos orar Amém. para agradecer ao Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidas, não pessoalmente, mas o teu amor é tão maravilhoso que virtualmente a gente consegue sentir o carinho de umas pelas outras, o amor de umas pelas outras, o teu cuidado. Ó Deus, obrigada, muito obrigada pelas tuas promessas, porque esse momento é cumprimento de uma promessa. Quanta fartura, que oportunidade nós podemos estar juntas, mesmo tão longe, cada uma na sua cidade, cada uma na sua casa, mas usando desse instrumento que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor nos deu pela tua bondade, para levar a tua palavra, para conhecer mais a ti, para receber, Senhor, mais uma vez um lembrete de que as tuas promessas ainda estão vivas, de que as tuas promessas estão acessíveis por meio do teu ungido, que cumpriu, Senhor, todos os teus mandamentos, que obedeceu em tudo, que é o nosso modelo perfeito, que nós possamos, Senhor, todos os dias, nos alegrar com a tua presença, receber o fluir do teu Espírito, viver e agir em todos os momentos de acordo com aquilo que o Senhor requer de nós, para que nós possamos te agradar, para que nós possamos ser coerdeiras, Senhor, dessas promessas que o Senhor fez e cumpriu em Jesus Cristo. Obrigada por esse canal de bênçãos, obrigada pela vida da Lide, que abençoa tantas mulheres, que é, Senhor, uma mulher que te obedece, que conhece as tuas promessas, que vive, Senhor, em função de levar a tua palavra. Sabemos do empenho dela, do carinho dela, Senhor, de todo o zelo que ela tem pelas vidas, pela tua palavra, pela tua presença. E eu te peço, Senhor, que ela continue nesse propósito, um propósito que, na verdade, é difícil, Senhor. Ler todos os salmos, falar de todas as mulheres. Nós vemos que ela é uma mulher disciplinada, que ela é uma mulher que, de fato, Senhor, valoriza aquilo que o Senhor deu para ela, esse dom de falar tão lindamente da tua palavra, com meiguice, com amor, Senhor, com doçura, uma palavra que atinge tantos, tantos corações. Te agradeço pela vida da Lide, do filhinho dela, da sua família. Guarda, Senhor. Continua abençoando. Blinda, porque nós sabemos que o trabalho traz visibilidade, Senhor, porque quanto mais nós somos importantes para Ti, mais importantes nós somos também para o nosso inimigo. Mas nós te pedimos, blinda a minha vida, blinda a vida da Lide, blinda os nossos lares, blinda a vida das meninas, Senhor, que hoje receberam essas promessas. E eu tenho certeza de que elas tiveram, Senhor, em si ativadas uma curiosidade para buscar mais de Ti. Se não for no Salmo, Senhor, que elas leiam outras partes e que o Teu Espírito Santo ministre ao coração de cada uma de nós, para que nós entendamos não só as Tuas promessas para a Tua igreja, mas também as Tuas promessas individualmente. Que cada uma de nós entenda, conheça e reconheça o seu propósito individual, para que somente o Teu nome seja glorificado. Dá-nos mais do Teu Espírito, dá-nos mais da Tua graça, para que possamos, Senhor, deixar um legado, para que possamos influenciar com sabedoria e para que onde nós passarmos, Senhor, o Teu bom perfume exale, para que nós possamos dar bom testemunho, para que nós santifiquemos o Teu nome e para que nós também, Senhor, possamos cumprir a nossa missão, que é buscar os Teus filhos que estão perdidos no mundo. Te glorificamos, te honramos,
em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Carol. Obrigada a todas vocês que estiveram aqui conosco nessa manhã. Quero lembrar que essa live vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube. Então, eu quero pedir para você, mulher, hoje ir lá no nosso canal, pegar o link dessa live e compartilhar com outras mulheres, porque é uma preciosidade a palavra que que a Carol nos abençoou nessa manhã. Carol, Deus abençoe. Obrigada, obrigada, obrigada. Um beijo no seu coração. Beijo, beijo, meninos. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau. Tchau.